Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe um breve histórico de um avião que é um verdadeiro divisor de águas na história da indústria aeroespacial brasileira. E é um típico caso do dá para fazer. Afinal, capital humano e muita capacidade a gente tem de sobra. E basta arregaçar as mangas e correr atrás para fazer acontecer. Olá pessoal, antes de mais nada gostaria de agradecer ao pessoal da Saab, em nome da Cristiana Pontual, que é diretora de comunicação Gripen Brasil, por terem me presenteado com esse belíssimo calendário do Gripen. Eu fiquei surpreso e muito feliz, recebi até uma carta junto, olha. E agradeço aí mais uma vez então ao pessoal da Saab Brasil. Então esse avião ao qual eu me referi ali antes da abertura é o imortal C-95 Bandeirante, uma aeronave que ainda voa na FAB, né, e em várias empresas até hoje, e que depois das últimas modernizações ainda vai voar aqui na Força Aérea por um bom tempo. E a história desse avião é um verdadeiro marco na aviação brasileira, já que ele é considerado o primeiro avião genuinamente brasileiro e foi um sucesso tão grande que deu origem a nada mais nada menos que a Embraer. O primeiro voo do primeiro protótipo do Bandeirante, denominado YC-95, aconteceu no dia 28 de outubro de 1968, após 110 mil horas de trabalho, que contou com cerca de 300 pessoas ao longo de 3 anos e 4 meses. E esse projeto era liderado pelo engenheiro e oficial da Força Aérea Brasileira, Osiris Silva. E o sucesso dos 2 primeiros protótipos foi tão grande que começou a se cogitar a ideia de produção em série e comercialização do avião. Mas naquela época não havia uma empresa com essa capacidade de produção no setor aeroespacial brasileiro. E foi aí que entrou a força de vontade e o poder de persuasão de Osiris Silva para convencer a Força Aérea e o governo brasileiro de que a montagem de uma empresa para fabricar esses aviões era essencial e uma ótima aposta, já que o Bandeirante encontraria seu espaço em um nicho de mercado bem definido. E nas palavras dele, não podíamos fazer aviões como os americanos ou os franceses. Tínhamos que produzir algo que não fosse competir com algum produto já dominado pelo mercado. Tínhamos que inovar, abrir horizontes. Aviões grandes estavam ocupando todos os espaços e as pequenas cidades passaram a ficar sem transporte aéreo. E foi justamente aí que foi observada uma grande oportunidade. E com esse discurso otimista e convincente que a gente viu agora, Osiris Silva e sua equipe persuadiram o governo a criar uma empresa para desenvolver e produzir o Bandeirante, bem como produzir sob licença o treinador a jato italiano Aermacchi 326, que seriam os nossos famosos Chavantes. E assim foi criada a empresa brasileira de aeronáutica Embraer, com Osiris Silva como seu presidente. E nada mais justo, né? E esse foi o começo do sucesso da indústria aeroespacial brasileira. O primeiro cliente seria a própria Força Aérea Brasileira, com 80 unidades. Nos anos seguintes, a Força Aérea do Uruguai tornou-se o primeiro cliente no exterior. Só do Bandeirante, a Embraer produziria um total de 498 unidades, em 16 versões diferentes, até o ano de 1991. O avião foi bem aceito pelo público e pelas companhias operadoras. Era leve, com ótima relação custo-benefício, respondendo às demandas do mercado aéreo regional. Também respondeu muito positivamente à primeira crise do petróleo em 1973, quando ocorreu uma alta significativa nos preços dos combustíveis, que onerou a operação de aviões a jato. O Bandeirante, muito mais econômico que seus concorrentes, tornou-se ainda mais competitivo.
E os investimentos da Força Aérea na Embraer deram um salto gigantesco na nossa indústria aeronáutica. Já em 1971, voava no Brasil o primeiro jato a ser fabricado aqui, que era o Chavante, a partir daquela versão que eu falei para vocês agora há pouco, e que foi fabricada aqui sob licença, e só dessa aeronave foram 182 unidades saídas das linhas de montagem da Embraer. E o know-how adquirido na fabricação desse jato aqui no Brasil foi fundamental para que nas décadas seguintes o Brasil se tornasse um exportador até bem considerável de aeronaves militares. Forças aéreas de 10 países viriam a se tornar operadoras de aeronaves fabricadas aqui no Brasil. O ambiente de excelência profissional brotado inicialmente a partir de organizações militares, como o Instituto Tecnológico da Aeronáutica e o antigo Centro Técnico Aeroespacial, atual Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, transformou a cidade de São José dos Campos e a região do Vale do Paraíba em um polo privilegiado para o florescimento de empresas de tecnologia. Nos anos seguintes, grandes projetos como o jato de ataque AMX e o jato de passageiros EMB 145 levaram ainda mais o nome da Embraer a um patamar mundialmente reconhecido. A chamada linha de jatos e jets da Embraer tornou-se um verdadeiro sucesso de vendas, com mais de 1.300 unidades produzidas. E a Embraer detém ainda a incrível marca de mais de 5.000 aeronaves produzidas. No campo militar, a empresa oferece atualmente os modernos A-29 e KC-390, que vêm sendo visados por grandes possíveis clientes estrangeiros. O mais novo passo em direção ao futuro é o projeto Gripen NG. O Centro de Projetos e Desenvolvimento do Gripen foi inaugurado em novembro de 2016 em Gavião Peixoto, no estado de São Paulo, e é o hub de desenvolvimento tecnológico do Gripen no Brasil para a Saab e a Embraer, junto às várias empresas e instituições parceiras. Até 2024, mais de 350 profissionais brasileiros, entre engenheiros, operadores, técnicos e pilotos das empresas parceiras da Saab e da Força Aérea Brasileira, participarão de cursos e treinamentos on the job na Suécia. Habilidades e conhecimentos serão adquiridos pela indústria brasileira, possibilitando um extenso trabalho de desenvolvimento e produção do Gripen, incluindo a montagem final das aeronaves no Brasil, e o programa de transferência de tecnologia é composto por mais de 50 projetos. Bom, mas voltando ao Bandeirante, então foram praticamente 500 aeronaves fabricadas em 16 versões diferentes até o ano de 1991. A própria Força Aérea Brasileira praticamente só não usou esse avião como caça, né? Porque de resto teve versão de patrulha marítima, busca e salvamento, inspeção em voo, que são aquelas aeronaves que testam os equipamentos de navegação e pouso e decolagem nos aeroportos, né? Aerofotogrametria e reconhecimento, e até uma versão especial com dispositivos antigelo que foi fornecida para a Marinha do Chile. E eu falei para vocês que o C-95, né, como é chamado na FAB, ainda vai voar por aqui por um bom tempo. Então, em 2011, a FAB recebeu o primeiro Bandeirante modernizado. A modernização substituiu aqueles obsoletos sistemas de navegação e comunicação por um moderno e digital e um novíssimo Glass Cockpit, além de passar por uma revitalização da sua estrutura e substituição de sistemas como novos sistemas de ar-condicionado e melhorias internas, além de uma nova pintura. E essa modernização deu ao C-95 pelo menos aí mais uns 20 anos de operação pela FAB. Bom, e para finalizar, eu sei que vai ter muita gente aí que vai dizer que é um avião ultrapassado, que a FAB já deveria ter trocado e coisas do tipo, mas independentemente disso, é realmente incrível, né, a gente pensar que toda essa história que eu contei para vocês hoje, toda essa evolução da indústria aeroespacial brasileira,
começou lá atrás com o modesto Bandeirantes e com a força de vontade de Osiris Silva e daqueles guerreiros brasileiros da sua equipe que fizeram história. O Bandeirante começou a ser produzido em 71, foi produzido até 1991, né? E ele está voando, né? Ele sofreu modernizações e ele continua voando e poderá voar ainda por um bom tempo, o que mostra a qualidade do projeto da aeronave, a segurança dela. Que era uma estratégia muito ousada, né? Era de fabricar avião para o mundo inteiro, exportar para o mundo inteiro com a marca nacional e criar um sistema de transporte aéreo regional que na época não existia. O fato é que ele foi um sucesso, né? Praticamente 500 aeronaves foram fabricadas, atenderam a 10 forças aéreas, a 10 empresas em grandes países operando comercialmente. Eu fiz N travessias, né, do Atlântico Sul, mesmo do Pacífico, com o Bandeirante. O aviãozinho voando 2 horas, 3 horas, 14 horas, o avião é impecável. Com esse conhecimento adquirido de ensaio em voo, de performance, de qualidade de voo e de sistemas, ele foi preparando a empresa para esses novos desafios com esses novos aviões. Essa experiência bem-sucedida de empresa, força aérea, ela se repetiu no decorrer desses 50 anos e se repete agora no KC-390. Então, comemorar 50 anos, volto a dizer, é no mínimo cultuar a nossa história brilhante que foi. Se a Embraer é hoje o que é, se o Brasil hoje em termos aeronáuticos é o que é em termos mundiais, tudo isso começou com o ITA, com o IPD, com o Bandeirante, com o Embraer. E é um produto brasileiro, engenheirado, produzido, concebido e desenvolvido aqui, entregue por aqui. Realmente marcante, eu acho que inspira a todos nós brasileiros. Porque nesse nosso país de dificuldades foram 50 anos de vitória, é isso que a gente tem que comemorar. Então era isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e se não é inscrito, não conhecia o canal, se inscreva. E não deixem de conhecer também a nossa loja virtual, vários itens novos aí chegaram essa semana, hein? Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!